É isso aí, galera. Vamos lá. VISC11 e RDM11, um fundo de tijolo, um fundo de papel, mas que tem ali uma semelhança, né, com relação às duas notícias aqui. Ambas estão falando sobre redução de dividendos. E aí, eu vou usar esse vídeo aqui, essas notícias, para poder explicar um pouco mais sobre o que o investidor precisa se atentar numa análise de dividendos, interpretar um pouquinho aqui os números que saíram, essas notícias, e mostrar se você precisa ter pânico ou se você pode ficar tranquilo com relação a isso daqui. Beleza? Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força aqui pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, aproveita, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade do que eu lançar, já clica aí no sininho e aproveita para comentar que na descrição desse vídeo estou deixando aí alguns links que podem fazer sentido para você. Caso você tenha interesse em ter a minha assessoria, modelo FII fixo, ou seja, uma remuneração que é cobrada em cima do patrimônio e não por comissão de produto. Caso você queira o meu acompanhamento aqui na XP, tem o link aí para o formulário de aplicação para a minha assessoria e também estou deixando outros links que você pode achar interessante. Estou deixando o link para a minha comunidade de milhas e investimentos, uma masterclass individual ali comigo sobre finanças e investimentos e também estou deixando o link do meu curso de fundos imobiliários. Galera, vamos lá. VISC11 lucra 20,298 milhões. Veja a projeção para o restante de 2024, tá? VISC11 anunciou aí na virada do mês os dividendos. O fundo vai pagar ali 83 centavos por cota. E aí quando a gente compara aqui com os dividendos que tinham sido pagos no mês anterior, a gente vê uma redução. Então o fundo vinha ali mantendo uma linha de 85 centavos, pagou no mês anterior e no mês retrasado, tá? E aí anunciou agora para o dia 13, estou gravando esse conteúdo no dia 10, o fundo anunciou aí 83 centavos por cota. Então a gente vê ali uma redução nos dividendos. E aí, desde o dia 30, tá? Que foi a data de corte ali para os dividendos, a gente vê uma redução no preço da cota, fato que a gente tem aqui uma queda de quase 2%, fundo batendo ali abaixo de R$110. E aí, hoje, a gente teve o anúncio também dos dividendos que serão pagos pelo IRDM11. E aí a gente já tem essa notícia aqui. IRDM anuncia menor pagamento de dividendos em 8 meses. E aí quando a gente compara, a gente vê aqui, ele sai do patamar de 74 centavos para o patamar de 70. Tá? Então, de fato, é o menor pagamento dos últimos 8 meses, tá? Inclusive, amanhã tô gravando esse vídeo dia 10, tá? E aí, provavelmente, quando esse vídeo for ao ar aqui, essa live já vai ter acontecido, tá? Amanhã, dia 11, tá? Vai ter a live aí da Iridium para comentar sobre os resultados de agosto, tá? Então, os caras têm feito uma live mensal para poder comentar um pouco sobre o relatório, comentar sobre os números, e aí certamente eles vão dar as explicações do porquê a gente teve uma redução nos dividendos. Pode ser ali em função de alguma movimentação ou correção monetária menor. O que é importante avaliar? Tá? O que é importante você saber? O mercado ele tende a reagir de uma forma ruim quando a gente tem redução nos dividendos. Tá? Então, a gente teve o anúncio hoje do dividendo do IRDM. Pode ser que a gente abra ali para mais algumas quedas, porque o mercado já precifica um cenário ruim, tá? VISC11, a gente vê uma queda de quase 2% depois do anúncio de um dividendo menor. Então, o mercado, ele acaba colocando expectativa. O mercado trabalha baseado em expectativa. Então, se a gente tem uma expectativa ruim, o mercado tende a jogar o ativo para baixo. Se a gente tem uma expectativa boa, o mercado tende a jogar o preço para cima. Mais importante é a gente olhar para os fundamentos. Tá? Então, estou trazendo aqui o relatório do VISC para a gente dar uma olhadinha em números, em fundamentos. Importante, tá? Por mais que o VISC tenha tido uma redução ali dos dividendos, a gente saiu do patamar de 85 para 83, tá? Ainda assim, o fundo está pagando dentro do guidance. Tá? Então, não era para o mercado ter ali uma expectativa tão ruim, porque, poxa, o fundo está mantendo dentro do guidance. Ele veio pagando mais alto e estava explicado já em outros relatórios por que ele estava pagando mais alto. Gestão ativa, os caras estavam com uma grana ali que eles obtiveram da venda de algumas participações e daí pagaram um dividendo mais alto. Depois
virou o semestre, voltaram para o patamar menor. E aí estão mantendo esse guidance aqui de 80 centavos a R$1. Claro que isso aqui não é uma promessa de dividendos, mas é uma expectativa. E aí o fundo está pagando dentro da expectativa. Então, poxa, não faz sentido uma reação exagerada, porque o fundo está dentro da expectativa. Quando a gente olha para a composição do resultado, a gente vê que o resultado aqui passível de distribuição em agosto foi de 70 centavos. E aí o fundo pagou 83, ou seja, o fundo queimou aqui 13 centavos de caixa de resultado que estava ali acumulado, mas que não tinha sido distribuído, para compor esse dividendo. Se o fundo paga 85 centavos, ele queimaria mais caixa, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa se atentar. Poxa, o dividendo foi menor, a gestão teve ali um certo cuidado para também não sair distribuindo mais caixa, tá? Mas ela acabou usando caixa aqui. Então, poxa, se ela joga 85 centavos por cota, ela queimaria mais 2 centavos por cota para poder manter o dividendo. Beleza, não estressaria a cota no mercado, mas ia dar uma bagunçada ali no caixa do fundo. Então, é esse gerenciamento que a gestão tem que fazer, beleza? Então, é importante você entender que, poxa, o fundo pagou um dividendo menor porque ele queimou um caixa menor. Ele queimou caixa, mas ele queimou a quantia menor, tá? E aí, enfim, foi o que a gestão julgou aqui que fazia sentido distribuir, para também não bagunçar a saúde financeira do fundo, tá bom? Então, é importante a gente ter isso em mente. Como que está a composição do dividendo? O que está acontecendo? Os números estão saudáveis? Quando a gente olha aqui para a carteira do fundo, né, para os indicadores, a gente teve aqui um incremento na taxa de ocupação, tá? Então a gente está bem próximo aqui da maior taxa de ocupação dos últimos 12 meses, beleza? Então a gente está com uma vacância aqui de 6,1%, uma vacância bem tranquila, bem de boa. Essa aqui é a distribuição do VISC11, são 30 shoppings no portfólio, tá? Então a gente tem uma boa diversificação geográfica, 30 imóveis, a gente teve ali um leve incremento na taxa de ocupação, o dividendo está dentro do guidance. Então, assim, não há nada que, olhando para fundamento, tá, mostra que o fundo esteja ruim, beleza? Então, é essa a análise mais criteriosa que o fundo, que o investidor do fundo precisa fazer, tá? Quando a gente olha para o IRDM, a gente já tem ali um cenário um pouquinho mais delicado, a gente tem algumas posições de crédito ali, que obviamente não são a maior parte da carteira, tem uma participação pequena na carteira, mas que estão ali com alguns probleminhas, tem alguns fundos imobiliários que estão mais delicados. Então eu não vou abrir o relatório gerencial, porque provavelmente eles vão lançar na live amanhã. E aí a gente vai ter um relatório mais atualizado, e daí eles vão explicar, enfim, tudo o que aconteceu aqui no fundo. Mas é importante entender que, poxa, esse aqui é um fundo atrelado à inflação, beleza? Então, se a gente tem inflação mais baixa, a gente começa a ver uma redução de inflação, o dividendo tende a caminhar para baixo, porque eu tenho uma correção monetária menor. Então, perceba, né? A gente tem uma volatilidade maior aqui no dividendo por conta de correção monetária, tá? Mas não significa necessariamente que o fundo tá ruim. Provavelmente a gente deve observar uma queda amanhã, porque, poxa, redução de dividendos ao menor patamar dos últimos 8 meses, poxa, o fundo tá ruim, o mercado deve jogar um pouco mais para baixo. Pode ser, é uma possibilidade, pode ser um caminho, não significa que vai acontecer, é renda variável, beleza? Mas pode ser que aconteça isso. Então é importante o investidor entender, o mercado reage com expectativa, baseado em expectativa. Então, se a gente começa a ver aumento de dividendos, o mercado vai jogar de forma positiva. Se a gente vê queda nos dividendos, o mercado tende a precificar um cenário mais negativo, mas não necessariamente queda de dividendos tem a ver com perda de qualidade, perda de fundamento. É importante fazer uma análise mais criteriosa, olhar não só o dividendo, mas o todo, olhar fundamento, olhar os números para entender o que pode ter acontecido e ver se a performance do fundo está mantida ou não, se está dentro ali da expectativa ou não, beleza? Então, mais do que ficar reagindo baseado em notícias, é entender o que está acontecendo para que você possa, quem sabe, tá aí diante de uma oportunidade, acabar aproveitando esse estresse maior, aproveitar para comprar mais barato.
beleza? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço aqui os pedidos que eu fiz no início. Deixa aí seu like, se inscreve, clica no sininho. Caso você tenha interesse na minha assessoria no modelo FII fixo, basta acessar o formulário que está na descrição do vídeo. Beleza? Galera, então é isso. Obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo conteúdo.